Olá, já está de volta? E como é que se sente? Estressada? Ansiosa? Essa culpa não é nossa, é da crise. Pois aqui já falámos algumas vezes como estes momentos complicados numa nação tendem a deixar o seu povo muito mais angustiado e frágil. A Conceição Espada acredita que encontrou uma ótima maneira de gerir o stress em tempos de crise e é desse livro que ela nos vem falar hoje. Olá, Conceição. Adelaide. Bem-vinda. Obrigada. Pois é verdade que já temos aqui feito referência, ocasionalmente, a esta questão da crise e da maneira como ela tem afetado todo um sentimento global, se quisermos, de um povo, neste caso do nosso povo, não é? Dos portugueses. A Conceição chegou a algumas conclusões em relação ao stress e à gestão desse stress que eu ia convidá-la a partilhar connosco. E se calhar ia começar por pedir-lhe para nos falar, uma vez que é assim também que dá início ao seu livro, das consequências do stress. Do que é que o stress pode fazer às pessoas, ao fim e ao cabo? O stress pode causar várias maleitas, tanto a nível físico, como emocional, como comportamental. Neste momento em particular, em que vivemos de facto uma época de crise, para além do stress que já temos habitualmente e que já tínhamos habitualmente na nossa vida, que todos nós temos. Tem a ver com particularidades de cada pessoa? Tem a ver com particularidades de cada pessoa, tem a ver com fatores que no momento da vida podem ser mais acumulados em termos de fatores familiares, pessoais, saúde, profissionais e, portanto, podem haver momentos e fases da vida em que tudo se acumula e vai tornarem-se um fator muito forte. E depois da forma como cada pessoa reage e tem capacidade de reação ao stress. Neste momento, ou nestes momentos, não é? O livro já comecei a escrever, foi publicado agora, mas é um livro que foi escrito durante um ano e pouco. Neste momento chamado de crise, no fundo, e falando de Portugal, porque embora a crise seja mundial e global, há de facto mais fatores que vieram juntar-se aos que já são normais na vida das pessoas. Tem a ver com o desemprego, com a insegurança, com a instabilidade. Portanto, são fatores, de facto, que neste momento muito fortes no povo, chamemos-lhe assim, enquanto coletivo. E isso vai afetar as pessoas individualmente, porque há um clima, não é, que é de facto, medo, de descontentamento, de insegurança, que são grandes fatores de stress na vida das pessoas. O subtítulo do livro é Não deixe que a crise desgaste os seus recursos mentais e emocionais. Ao fim e ao cabo, então, a ideia é de que nós temos, se quiser, uma reserva de alguns recursos que nos são próprios, não é? Recursos emocionais, recursos mentais, e quando estamos a ser atacados, muitas vezes de fora, é o caso, esses recursos vão sendo drenados, vamos perdendo essas capacidades. O que é que acontece? Ou seja, o stress são sempre fatores que vêm de fora. Não são só os fatores da crise que criam stress. Claro. Todos nós, na nossa vida, em todos os tempos do tempo, temos fatores de stress que vêm sempre de fora. Sim, sim. Neste momento, como eu disse, há um conjunto maior de fatores exteriores. O que acontece é que todos nós, de facto, temos essa capacidade de reagir de uma forma mais positiva ou mais destrutiva aos fatores do exterior. E por isso é importante que consigamos aprender essa gestão para que possamos lidar com o stress no dia-a-dia e cotidianamente, para não chegarmos ao limite dos nossos recursos. Esta é a ideia. No fundo, é irmos buscar os recursos que temos, mas geri-los, aprender a fazer uma gestão diária e cotidiana para não precisarmos de ir ao limite do fundo. Para nunca chegarmos a esse ponto de esgotamento. Exatamente, tanto emocional como físico. A Conceição chamava a atenção para o facto de haver um stress positivo e um stress negativo, ou seja, há um stress que nos pode ser benéfico, é isso? Há um nível de tensão que nos pode ser benéfico. Ou seja, eu costumo comparar o stress com o colesterol, ou seja, o colesterol bom e o colesterol mau. E o stress é exatamente igual. Todos nós, seres humanos, temos que ter um certo nível de stress, que é o que nos dá a capacidade de reagir, de estar entusiasmados, de acreditarmos nas coisas, de termos uma reação, por vezes, de defesa a situações que podem acontecer e que precisamos nos defender ou proteger, como, por exemplo, se ir a guiar e conseguir travar a tempo. Portanto, situações que são necessárias nós termos esses níveis
a hormona do stress, a funcionar em equilíbrio. Se assim não fosse, estávamos todos apáticos. Claro. Não, pronto. Não queremos isso. Não queremos isso. Ou seja, há tensão, não é? Há alguma Sim, coisa há uma a termos tensão, a nossa... sim, que é Estamos necessária. focados. Que é necessária. A questão passa a ser de stress negativo quando essa tensão é permanente. E por isso passa a ser um stress crónico. A partir do momento em que há um stress crónico, o organismo está permanentemente a ter que responder. E, portanto, a ter que libertar automaticamente tudo o que tem a ver com a defesa. E por isso está em permanente tensão, tensão, tensão. E isso vai criar um sistema crónico. Ao tornar-se crónico, o stress torna-se negativo. Cria um desequilíbrio interno, não é? Que traz danos. E muitas vezes, já agora deixe-me sublinhar, as pessoas confundem o estímulo com o stress. Ou seja, quando já estão nos níveis de stress altos, é evidente que a adrenalina libertada já é muita. E a adrenalina é libertada no nosso sangue, não é? E, portanto, se nós temos níveis de adrenalina muito altos, o organismo habitua-se a ser estimulado permanentemente com esses níveis de adrenalina. Pode ser viciante? Pode ser viciante. Portanto, há situações de stress que, para além de crónico, já são viciantes. Aquelas pessoas que precisam de ter um determinado nível de tensão na vida delas, senão não se sentem vivas. Exato. Se não consigo viver sem esta pressão, não consigo viver, não consigo parar. Isso já é um sintoma viciante. Claro. De stress. A Conceição não escreveu só este livro, pelo que percebi, o Gerir o Stress em Tempos de Crise, que escreveu também um livro sobre gestão de stress para empresas. Exatamente. É isso, um manual de gestão de stress. O meu primeiro livro foi publicado em 2009, isso chamava-se Um Pequeno Manual de Gestão de Stress para Empresas. Isto porque o seu trabalho é em ambos os polos, muito não é? em ambos empresas, os polos. Empresas e individuais. pessoas individuais. Entretanto, desde 2009 até hoje, muita coisa mudou. Os fatores de stress nas pessoas mudaram muito, não é? Como estamos em momentos de crise. Sem dúvida. As questões que hoje preocupam e que são stressantes são muito diferentes das que eram há 2 anos atrás. E, portanto, já não falo de 4 anos atrás, falo de 2 anos atrás. E por isso comecei a sentir uma necessidade grande de escrever um livro e um manual de gestão de stress para o público de uma forma geral. Enquanto o outro era muito focado para as empresas e para as organizações, este é um livro, de facto, que tenta levar algumas ferramentas e alguma ajuda ao público em geral. E essas ferramentas passam por técnicas de relaxamento, terapias através da arte, é isso? O que é que envolve exatamente, para tentarmos delinear? Delinear o que é que são o meu modelo de gestão de stress. Portanto, eu tenho intervenções a níveis de grupo como a nível individual, mas passa muito por questões de respiração, de aprender a respirar. Respiração abdominal, respiração abdominal, de fazer relaxamentos progressivos e poder conseguir relaxar a mente o suficiente para ela recuperar do estado de cansaço em que normalmente a pessoa está e já não se dá conta. Voltar a dormir bem é um fator fundamental. Tantos comprimidos para dormir que se vendem neste país e noutros. Mas como sabe, neste país vendem-se muitos. Muitos antidepressivos, ansiolíticos. É um dos países da Europa onde mais se consome. Devíamos prestar atenção a isso. E por isso a pessoa vicia-se em não dormir bem ou dormir pouco. E por isso uma das questões fundamentais do stress é conseguir repor os níveis de sono e a qualidade de sono. Portanto, todos os exercícios, normalmente, que eu preconizo e que ensino, têm muito a ver com a questão de conseguirmos repousar, mas nos níveis de repouso em que é necessário mesmo para o organismo e para o nosso cérebro. Depois tem a ver também com a questão da criatividade. Eu acredito imenso na criatividade e a criatividade tem a ver com um relaxamento a determinados níveis e trabalhar com outros universos do nosso cérebro. Os hemisférios. Os hemisférios. E, portanto, acalmar o hemisfério que está sempre em ação e que tem que estar sempre a fazer coisas e a pensar em coisas e em soluções. E muitas vezes, a todos nós já aconteceu, encontrarmos uma solução para uma questão que nos preocupa quando não estamos a pensar nela. Verdade, não é? É verdade. Uns são a tomar a ducha, outros são a conduzir, outros... Enfim. Quando desligamos, de alguma maneira, é quando as soluções nos vão... O que é que acontece? O que é quando desligamos? Acalmamos o nosso hemisfério cerebral racional que está sempre a pensar. O esquerdo fica sossegadinho e o direito entra em ação. Pronto. Com a arte, ou seja, com a criatividade,
que são meios muito fáceis. Quando eu falo de criatividade, não é tornar-nos todos nem artistas, nem temos que ir para escolas de arte. São coisas que se podem fazer em casa, como pintar, como escrever, etc. Muitas vezes as pessoas acham que não têm criatividade. Não é verdade. Todo o ser humano tem. E por isso é uma questão de desenvolver e motivar o hemisfério do cérebro ligado à criatividade, que nos vai, de facto, ajudar muito também a serenar e a acalmar. Tudo isso para encontrar o tal equilíbrio, ao fim e ao cabo, que a Conceição nos falava há pouco, não é? Exatamente. O equilíbrio que depois depende de cada um, não é? Claro. Porque todos nós somos diferentes, temos ritmos diferentes, e o importante é que cada um consiga encontrar o seu próprio equilíbrio. Para terminar, vou fazer referência a este diário que a Conceição colocou no final do livro. É um diário que também pode ajudar as pessoas a organizar, digamos assim, os seus dias, o seu tempo, de acordo com estas tentativas de gerir o stress. É algo que devemos, sem dúvida nenhuma, prestar atenção. São questões pertinentes e parecem-me importantes para encontrarmos o equilíbrio que eu acho que todos queremos, mas que às vezes procuramos nos sítios que não são os mais corretos, por certo. Obrigada, Conceição. Obrigada, eu, Adelaide. Obrigada. Bem, e caso você queira receber este livro sem pagar nada, isso mesmo, mande e-mail para mmpassatempo@sic.pt. Nós temos 5 para lhe oferecer. Mas sabe o que também é bom para o stress? Eu vou dizer, assistir a um espetáculo de marionetas. E olhe que oportunidade não lhe vai faltar, porque a Festa da Marioneta vai percorrer 11 municípios no país. A Marta Martins pertence à Arte em Rede, que organiza este festival.